Paz e bem, presidente. Queria dizer que são tantos assuntos, tantos. Chega no final do ano, que aí vem os pacotões aí, atropelando tudo. E eu vou aqui, em respeito a você, brasileira e brasileiro, lhe alertar para a jogada do momento. Quando entramos em dezembro e vai se aproximando o Natal e o Ano Novo, a maioria das pessoas fica mais suscetível a tomar atitudes beneficentes, benevolentes. Isso porque não tem ocorrido, absolutamente, porém, não tem ocorrido aqui no Congresso Nacional. No período natalino aqui tem acontecido o inverso, uma verdadeira repetição do chamado presente de grego para o povo. O assunto que eu vou falar com vocês aqui é um assunto que transcende questão de direita, esquerda, progressistas, conservador, é questão de humanidade. É uma emergência nacional, porque os donos do poder resolveram colocar na pauta algo que não é interesse seu, brasileira, brasileiro. No final de 2022, o Congresso Nacional chancelou nas duas casas o aumento do teto salarial para os membros do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Sempre pauta bomba. Nos últimos dias de 2023, no ano passado, o Congresso aprovou 3 indecências. 3. O aumento do fundo eleitoral para 4,9 bilhões de reais, o volume disponível de 50 bilhões para emendas parlamentares e a regulamentação das cotas fixas, as BETs. Nós vamos errar de novo? Sim, porque amanhã foi colocado na pauta de forma sorrateira. Porque está o dólar a 6, porque a crise de segurança pública tomou, é pacote fiscal, joga aí bingo e cassino. A quem interessa isso? E eu vou provar aqui que a população brasileira que não é. No final desse ano de 2024, estamos diante de um acontecimento inacreditável. Mesmo no momento em que essa casa tem 2 CPIs em funcionamento apenas para tratar das tragédias sociais, manipulações causadas pela recente regulamentação das BETs, que não fez nem um ano, mas o lobby da jogatina, antes que a gente saiba o impacto nefasto que todos os jornais estão mostrando para a economia, para a devastação da família, aumentando o número de suicídios. Os caras querem, amanhã, votar o PL 2234, que, entre outras coisas, pretende liberar, senador Espiridião Amin, senador Wellington Fagundes, 1.400 bingos no Brasil, 67 cassinos e, de quebra, a regularização de milhares de pontos de jogo do bicho. Querem transformar o Brasil, o nosso país, numa verdadeira república da jogatina. E tem as digitais aí pelo projeto, pelo que a gente estuda, pelo que a gente ouve nos corredores, de um grupo espanhol, desenhado por um grupo espanhol chamado Grupo Ortiz. Não podemos esquecer que esse PL só foi aprovado na CCJ em virtude de manobras regimentais de última hora, substituindo senadores que iriam votar contra, por senadores que votaram a favor. Na hora, eu nunca tinha visto isso em 6 anos de Senado Federal. Mesmo com essa manobra, a votação foi apertadíssima, pela diferença de 2 votos. Mas olha o sinal que vem do alto. A gente está vendo o que está acontecendo com as BETs. Se essa casa estiver interessada na melhoria da vida de toda a população brasileira, deveria mandar esse projeto de lei de bingo e cassino e jogo do bicho imediatamente para o arquivo. Depois de tudo o que está acontecendo em relação às BETs, uma tragédia humanitária.
Alguns poderiam argumentar que com bingos e cassinos seria diferente. Que história é essa? É muito mais destrutivo porque tem uma logística junto até para levar aposentado. Porque é isso que vai acontecer na prática, já aconteceu. A gente já viu esse filme de terror aqui no Brasil há poucos anos atrás. Tanto que o presidente à época era tanta lavagem de dinheiro, corrupção, que o próprio Lula fez um decreto para acabar. Olha só, chama a atenção sua, brasileiro. As principais entidades de fiscalização e controle sempre se manifestaram contrárias à legalização da jogatina. Organizações como a Federação Nacional dos Policiais Federais, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, o ex-presidente do COAF, o Ministério Público, PGR, são unânimes em afirmar que os jogos de azar representam a maior porta aberta para a lavagem de dinheiro sujo, oriundo da corrupção e do tráfico de drogas que está lavando aos montes dinheiro com as bets já, aumentando os seus lucros. Todos os veículos estão mostrando isso. A gente está vendo. Os defensores dos cassinos bingos utilizam-se de argumentos falaciosos sobre a geração de novos empregos e novas receitas com a tributação. Vocês pensam que vão enganar a quem? Os dados estão aí, nas audiências públicas que nós fizemos, irrefutáveis. Um dos maiores especialistas no assunto, o economista Ricardo Gazel, que teve aqui, senador Sérgio Moro, no Senado, professor da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, ex-consultor do BIRD, conseguiu sozinho derrubar em audiência pública todas as falsas expectativas inflacionadas, demonstrando o chamado fenômeno da canibalização. Isso porque os jogos de azar apenas promovem a transferência, repito, nefasta, da receita de outros setores da economia produtivos que já pagam impostos ao governo para os magnatas, que lavam a burra, como a gente diz lá no Ceará. O Banco Central divulgou recentemente um relatório demonstrando que 8 milhões de usuários do Bolsa Família, as pessoas mais necessitadas, gastaram mais de 11 bilhões, com B, de reais em apostas esportivas via Pix, apenas entre janeiro e agosto desse ano. Esses gastos desenfreados atraem com mais força os mais jovens, aumentando a pobreza num país que já tem 20 milhões de famílias dependentes desse benefício social. Olha, senhor presidente, é uma coisa tão absurda que o próprio senador Randolph, nosso colega, em 2017, fez um substitutivo, um voto contrário a esse projeto de bingo e cassino, com 13 páginas, e amanhã eu vou ler aqui. Eu vou ler uns pontos que estão mais atuais do que nunca, do próprio senador Randolph, contra o jogo de azar. Agora vamos lá. A própria CPI da manipulação de resultados, que eu faço parte, sou titular, já teve acesso à importante investigação da Polícia Federal sobre a disputa desse mercado lucrativo de organizações criminosas poderosas, como o PCC e o Comando Vermelho, com destaques para os estados do Rio de Janeiro e do meu Ceará. Estatísticas mundiais mostram que em países onde o jogo de azar é legalizado, entre 1% e 5% da população se torna viciado, um ludopata. Isso no Brasil, atenção, significa entre 2 e 10 milhões de pessoas viciadas, em potencial se a gente liberar isso. Artigo publicado no New York Times mostra que são 50, olha só, entre 50% e 80% dos ludopatas, reconhecido pela OMS como uma doença, já pensou em suicídio. Sabe qual é a média da população? 5%. Senhor presidente, se eu me der 1 minuto, eu encerro. Por todas essas razões científicas, a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, acaba de emitir uma nova nota, a terceira,
contra a legalização de bingo, de cassino, de jogo do bicho. Os evangélicos nem se falam, sempre se manifestaram também, e até os espíritas, que nunca se manifestam. A Federação Espírita Brasileira fez uma nota forte também contra. Então, senhor presidente, argumentos é o que não faltam. É sempre bom lembrar que, segundo o IBGE, mais de 90% dos brasileiros são cristãos e defendem valores, princípios em defesa da vida, da família. Concluindo, já temos sinais demais. Será que a ganância e a ambição vão vencer no apagar das luzes aqui? Concluindo, está em nossas mãos, pelo bem-estar da população, pelo fortalecimento da nação brasileira, vamos honrar nossos mandatos dizendo não ao PL 2234, que é inoportuno nessa casa. Deus abençoe a todos. Eu vou chamar pela liderança o senador Wellington Fagundes. Vossa Excelência tem um tempo de até 5 minutos para utilizar a palavra. O próximo inscrito, após o senador Wellington Fagundes, será o senador Sérgio Moro. Vossa Excelência, senador Esperidião Amin. E se não tivesse, eu iria dar um jeito aqui já de chamá-lo da mesma forma.